Sabe aquela sensação? Aquele momento em que a gente quer muito avançar, mas parece que tem uma névoa densa na frente, uma incerteza que simplesmente paralisa? Pois é, hoje a gente vai decifrar essa paralisia e, o mais importante, descobrir como atravessar essa névoa. Imagina o seguinte cenário. É de madrugada. A neblina está tão, mas tão espessa que mal dá para enxergar os próprios pés. A gente sabe que o topo está lá em cima, em algum lugar, mas não existe um caminho visível, nada. E qual é a reação mais comum? É sentar e esperar. Esperar a neblina passar, esperar o sol aparecer, esperar um caminho se abrir como mágica. E enquanto a gente espera, bom, a vida vai passando. É aí que essa frase do Martin Luther King Jr. entra e muda o jogo. Isso aqui não é só otimismo barato, não. É uma estratégia, uma tática prática para dissipar o nevoeiro da única forma que funciona, com o movimento. E essa névoa, essa sensação de estar completamente travado, não é só uma metáfora. Ela tem nome e tem uma explicação bem lógica. Vamos entender a ciência por trás desse sentimento. Essa paralisia toda vem, no fundo, de um vício em controle. Uma necessidade de ter 100% de certeza, de ter garantia, antes de investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia. É querer saber o que vai acontecer no degrau número 50 antes mesmo de levantar o pé para o primeiro. E o efeito psicológico disso é brutal. A distância gigante entre onde a gente está e onde a gente quer chegar cria um tipo de abismo emocional que suga toda a nossa motivação. O resultado é um cansaço absurdo antes mesmo de começar, só por tentar entender um futuro que nem existe ainda. Isso aqui resume tudo perfeitamente. Seja tentar planejar cada milímetro do caminho, seja esperar pelo momento ideal ou por um sinal dos céus. No fundo, são só formas mais chiques de procrastinar. São disfarces elegantes para o nosso medo de começar. Mas a boa notícia é que tem um jeito de driblar esse bloqueio mental. E a neurociência nos dá a dica, quase um truque, para acalmar o nosso sistema de alarme interno. Funciona assim. Dentro de nosso cérebro tem uma parte chamada amígdala. Pensa nela como nosso centro do medo. E ela odeia incerteza, odeia. Qualquer coisa que ela não consegue prever, ela dispara um alarme. Mas tem um jeito de silenciar esse alarme. E o truque é esse, surpreendentemente simples, reduzir a escala. Em vez de pensar em escalar a montanha inteira, a gente foca em pegar uma única pedrinha do chão. Quando a gente faz isso, a gente meio que engana o nosso cérebro. A gente tira o peso esmagador da incerteza e o alarme do medo simplesmente para de tocar. A diferença de perspectiva é gigantesca. Olhar para a montanha inteira só faz a gente pensar no cansaço, drena nossa energia. Agora, olhar só para o próximo degrau, isso foca no agora, simplifica tudo e, o mais importante de tudo, gera movimento, gera o que chamam de momento. E essa ideia aqui, essa talvez seja a mais poderosa de todas. A gente fica esperando ter clareza para começar a agir, mas a verdade é que o jogo é o contrário. A clareza não é o ponto de partida. Ela é o prêmio que a gente recebe pela coragem de ter começado no escuro. Então vamos lá, vamos para o momento da virada. Aquele instante em que a inércia finalmente é quebrada. Sabe qual é o segredo das pessoas que realizam coisas incríveis? Não é que elas não têm medo ou que sabem todas as respostas. Nada disso. Elas são simplesmente melhores em lidar com a sensação de não saber. Elas agem mesmo sem ter certeza. Pensa nisso como se fosse uma lei da física da motivação. A energia que a gente precisa para tirar um objeto do repouso, para sair do zero, é 10 vezes maior do que a energia para manter ele em movimento. Por isso que o primeiro passo é o mais difícil de todos e também o mais poderoso. Depois que a gente entra em movimento, tudo muda. É como se a escada fosse se iluminando à nossa frente, sabe? Degrau por degrau. Quase como um sensor de presença que só acende a luz exatamente onde a gente está prestes a pisar. A clareza só aparece para quem está se movendo em direção a ela. Tá, legal. Mas e na prática? Agora mesmo, como a gente encontra esse primeiro passo? A ideia é simples. Pare de tentar iluminar a escada inteira. Ninguém tem um holofote tão potente. Pensa numa lanterna pequena, daquelas de mão, que só ilumina 1 ou 2 metros à frente. É só disso que a gente precisa. O objetivo não é escrever um livro. Nossa, isso paralisa qualquer um. O primeiro passo é abrir o editor de texto e escrever uma única frase. Só isso. A ambição não é construir uma empresa. Isso é um monstro. O primeiro passo, minúsculo, é entrar no site e registrar o domínio. Uma ação pequena, concreta e imediata. O objetivo não é correr uma maratona. Isso vem depois. O primeiro passo é só calçar o tênis e amarrar o cadarço. Parece até ridículo de tão simples, né? Pois é por isso que funciona. A barreira para começar é praticamente zero.
No final das contas, o topo da escada pertence aos teimosos. Àqueles que olharam para o escuro, para a neblina, e decidiram que aquilo não era um bom motivo para ficar parado. Então, a pergunta final, a única que realmente importa agora, é essa. Sem garantias, sem mapa completo, só com a confiança de que o próximo degrau vai se revelar. Qual é o seu primeiro passo?